Oi, Caio. Boa tarde. Boa tarde, Braulio. Meu nome é Jorge, eu sou de Jundiaí e eu já acompanho o Papo de Graça já faz alguns anos já, mesmo dentro da congregação que eu frequentava, né? Mas de um tempo pra cá, com o alinhamento da igreja com o governo federal, eu me afastei, porque não conseguia enxergar algumas coisas que a igreja queria que a gente enxergasse no governo. E também o Caio, do jeito que pregava o evangelho, né? É bem diferente do que a gente via lá dentro da igreja. É um evangelho mais acolhedor, mais libertador, né? E falando a verdade, mais puro, né? O evangelho de Jesus mesmo. E hoje a gente tem uma forma de evangelizar, né? Tem um grupo aí de voluntários, faço parte, né, dos solidários aqui de Jundiaí, e onde a gente leva o evangelho em forma de alimentação, né? A gente faz marmitas para moradores de rua aqui na cidade de Jundiaí. E tudo isso graças ao ensinamento do Caio, que eu venho acompanhando há anos, né? E colocamos em prática o Evangelho, né? Eu vejo hoje que o templo de Deus está no meu irmão, no próximo. Então, o verdadeiro culto para Deus é essa forma de contribuir e alimentando as pessoas de rua. Abraço, Caio. Amém. Fica aí. Ô, Jorge. Jorge, querido, achei que ele ainda ia dizer mais uma palavra. Um abraço, Caio, hein? Deu uma caída. Jorge, eu ouvi tudo, entendi tudo. Achei você muito lindo, Jorge. Muito lindo mesmo. Por fora, no rosto e no coração. E que você e os seus amigos desse grupo de solidários de Jundiaí usem o dízimo de vocês em favor dos pobres e necessitados. O melhor gasofilácio do mundo é uma barriga faminta. O melhor santuário para você gastar o dinheiro fazendo cortinas é o do corpo humano que você veste com pano. E o melhor investimento que você pode fazer nessa vida é aquele que você faça no pobre, no necessitado. O melhor trabalho político que você possa fazer é a capacidade de acolher os não acolhidos, é de dizer você é meu irmão e procurar um lugar para o pobre e para o desamparado. Eu espero que vocês cresçam, que a ação voluntária de vocês seja algo poderoso e que se expanda não apenas em Jundiaí, mas como a gente tem estimulado em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente também precisa de algum recurso para fazer o Evangelho continuar sendo anunciado, verbalmente anunciado. No entanto, esse argumento, como eu vi outro dia o rapazinho Valadão, lá de Orlando, lá do Mickey, dos Patetas, dizer que Deus só aceita dinheiro que você dê através da igreja. Ele estava falando dele mesmo, que é o gestor da grana. É mentira. Quem diz isso é mentiroso. E ainda dizer que a Bíblia não dá margem para você colaborar com ninguém sem ser através
da gestão, da gerência dessas igrejas, desses cassinos religiosos, eu chamo de mentiroso servindo ao pai da mentira. O Evangelho, Jesus não diz em nenhum momento, Jesus não diz jamais, não deixem de dar o dinheiro no templo de Jerusalém. Ao contrário, lá em Mateus 18, quando Jesus vinha voltando para Cafarnaum, provavelmente para a casa de Pedro, onde ele permanecia, naquela cidade que era uma grande cidade da época, os cobradores de impostos do templo, a gente sabe que era o imposto do templo porque era o imposto das 2 dracmas, que era o imposto cobrado no templo de Jerusalém, que era cobrado de todo o povo para manutenção daquela vida aristocrática nababesca, da elite sacerdotal e dos saduceus e do pessoal que vivia como vivem hoje aqui os donos dos templos. Então, perguntaram a Pedro, escuta, o vosso mestre não paga o imposto do templo? E aí Pedro nunca tinha visto nada daquilo acontecer com Jesus, mas falou. Quem sabe para evitar logo um confronto na entrada de casa. Falou, acho que paga sim. Deixa eu ir lá falar com ele. Aí foi falar com Jesus, Jesus ouviu e disse, olha, nós não deveríamos pagar. De quem cobram os reis da terra, as autoridades, impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos, dos vassalos? Todos os reis da terra vão fazendo facilidades aos seus filhos. Não precisa ser rei, basta ser um cara com presunção de poderes absolutos, como a gente tem por perto, que você vê que para os filhos tudo. E qualquer lugar é assim. Para os filhos sempre tudo. A gente cobra dos outros, é que tem que se sacrificar por nós. Então Jesus disse, se o negócio fosse esse, eu sou o filho do rei, eu sou o rei dos reis, mas para que não os escandalizemos, sem falar uma outra coisa, que Jesus era descendente de Davi. E quando Davi matou Golias, uma das coisas que Saul tinha prometido, além de que quem matasse o Golias casaria com a filha dele, ele também disse que a família daquele que matasse Golias, o gigante, nunca mais pagaria imposto em Israel. Então, até por herança davídica, Jesus não tinha que pagar o imposto, mas ele sabe que tudo isso é burocracia idiota. Aí ele diz, para que não os escandalizemos, porque eles são os reis do escândalo, nós não temos dinheiro para eles, mas tem um dinheiro que eu vou arranjar. Vai aqui no lago da Galileia, no mar, joga um anzol, não uma tarrafa, um anzol, porque vai ser uma pesca particular. E o primeiro peixe que fisgar, sentires, puxa a linha, e ele virá e tu vais abrir a boca dele e vais achar um estáter entalado lá dentro da boca do bicho. Puxa, porque um estáter tinha o valor equivalente a 2 dracmas. E aí ele disse, vai e paga por mim e por ti o imposto, vai lá. Tenho bastante nesse estáter para pagar o imposto de 2. Vai lá e paga por mim e por ti. Só para a gente não fazer disso um assunto, porque isso nem merece ser assunto. Mas Jesus, aonde é que ele multiplica pães? É no templo de Jerusalém para a aristocracia? É em Jerusalém para a elite de Israel? Onde é que ele multiplica pães? Onde é que 95% das suas curas acontecem? É no átrio do templo ou é no meio das aldeias empobrecidas?
a quem ele diz que se deva socorrer, como se fala que ele recebia ofertas, que Judas era o tesoureiro, ele recebia ofertas, e quando ele chamou Judas e lhe falou alguma coisa no ouvido, e que era, olha, o que tu tens de fazer, eu sei o que tu já arranjaste por aí, faze depressa, não fica perdendo tempo, nem na prática da tua maldade, se é para fazer, faz logo. E os outros pensaram que Jesus tinha dado uma instrução para quê? Para que Judas fosse, pegasse aquele dinheiro e distribuísse aos pobres. Porque era esse o destino daquela coleta. A maior parte ia para socorrer pobres e necessitados. Paulo, quando fala alguma coisa sobre dinheiro, também é assim. Ou ele, em 2 ou 3 ocasiões, 3, explicitamente em 2, ele diz que não era uma coisa demais ele pedir para que aquele grupo que ele tinha iniciado, aquela igreja, aquela comunidade de fé, o ajudasse nos empreendimentos dele em outros lugares onde a palavra precisava ser ouvida. E ele disse, eu não acho que eu estou pedindo nada demais, porque o que eu dou a vocês espiritualmente é de uma natureza que não tem meios nem recursos que comprem. Então, não seria nada demais vocês colaborarem com bens materiais diante das riquezas imensuráveis espirituais que vocês têm recebido. E essa é a tônica. Ele está sempre dizendo, não se esqueçam dos pobres. Como quando ele foi a Jerusalém, em Atos 15, a recomendação de Tiago e de alguns outros lá, olha, liberem, façam mais fácil aí para os gentios, para os pagãos que estão crendo. Realmente eles não têm que viver como judeus, mas diminui para não ser um choque muito grande, para não criar escândalo aqui nessa multidão de religiosos que andam conosco. Vocês guardem somente essas coisas aqui. Deu lá uma listinha de 3 coisas e disse, e não se esqueçam dos pobres jamais. E Paulo disse, eu me esforço por ajudar os pobres em todos os lugares e aonde quer que eu esteja, porque esse é o espírito do Evangelho. De modo que eu não, quando eu digo aqui, olha, me ajuda a me sustentar, o Caio Fábio exclusivo, me ajuda a terminar lá a minha casinha, ou contribua aqui para ver em VTV, para a gente poder ter tudo acontecendo, é um pedaço. Eu não estou dizendo para você tirar o que você tem, não tem barganha, é tudo espontâneo, é tudo na proporção da fé e da consciência de cada um. E eu recomendo sempre, naquela ordem concêntrica do Evangelho, em primeiro lugar, os da sua própria casa. Tem muita gente dizendo, não estou ajudando meu pai, minha mãe, nem irmãos pobres, nem ninguém assim, que eu dou todo o meu dinheiro para o templo, para Deus. Deus não faz nada com o teu dinheiro. Quem faz é o pessoal lá. Agora, Deus não. Deus está dizendo o tempo todo, eu não preciso nem de prata, nem de ouro, nem de nada disso. Eu sou o Criador. Quem foi que inventou para vocês que Deus trabalha respondendo a ofertas sacrificiais em dinheiro? Só gente muito mentirosa e com poder de persuasão enorme, enganando gente de cabeça muito fraca e dependente, porque não é possível. É melhor você jogar o dinheiro para cima, como o rabino da anedota fez, não é? Era um padre, um pastor e um rabino, falando como é que eles escolhiam e separavam o dinheiro de Deus em relação ao dinheiro deles. Aí lá o padre disse como é que ele fazia. Olha, eu boto o dinheiro lá no gasofilácio, todo mundo põe, e depois eu vejo o que a igreja precisa e o que ela não precisa vem para mim.
Aí o pastor disse, aí eu chego lá e, na realidade, pego tudo para mim e quando alguém vai pedindo alguma coisa, só para não dar um mau testemunho, eu vou fazendo coisinhas para a igreja. Aí perguntaram, Rabino, e você? Ele falou, não, eu pego o dinheiro todo, jogo para o céu. O que Deus pegar é dele, o que ele não pegar é meu. Então essa é uma boa lógica, já que Deus quer dinheiro, joga para cima. O que ele pegar é dele, o que ele não pegar é para ser investido na terra, especialmente entre os homens e mulheres pobres e nas boas causas que promovem o evangelho verdadeiro do reino de Deus. O resto é mentira. Mentira. E eu faço questão de dizer, começa primeiro pelos seus. Porque se alguém não cuida dos seus, Paulo diz, especialmente do núcleo da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Aí vem um segundo círculo, que Paulo diz, atendendo primeiramente aos da família da fé, que são aqueles que estão entre nós passando necessidade, mas que estão entre nós, oram conosco, louvam conosco, cantam conosco, a gente vai para casa comer e eles vão para casa não comer. Paulo diz, se a gente não começar a praticar o espírito da nova humanidade e da nova justiça social naquilo que a gente chama de comunidade da fé do caminho, ela vai começar por onde? Pelo Estado? Tem que começar por nós. Nós somos o exemplo e a semente da humanidade futura que a gente quer que se instale na Terra com justiça e com paz vindos da parte de Deus. E aí, em terceiro lugar, João diz, ajude a quem você vê. Não precisa mandar lá para o Congo. Aqui entre nós está cheio de gente pobre a quem eu vejo. Mas tem gente que parece que só serve se for ajudar alguém lá na Namíbia, no Congo, ou em algum outro lugar assim. A gente tem um trabalho, por exemplo, na Nigéria, um orfanato, que nós nem fomos lá para sermos os do orfanato. A gente foi lá para fazer uma outra coisa que nós fizemos e, graças a Deus, ajudou demais, que cessou aquele problema horroroso de bruxificação de crianças nos templos pentecostais e neopentecostais. Graças a Deus, finito. Mas, quando estávamos lá, acabamos recebendo por herança o cuidado de um orfanato, que nós estamos cuidando agora já há mais de uma década, provavelmente 13 anos, por aí ou mais. E é o Léo Rocha, de Londres, que é o nosso ministro desses cuidados do caminho da graça lá na Nigéria, com as crianças que estão lá, que aí são pessoas que a gente se propôs a ajudar de um modo, acabou de outro. Mas aqui entre nós, no Brasil, está cheio de gente. Sai na rua em São Paulo. Saia na rua do Rio, em qualquer lugar. Tente andar meia-noite na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que você vai ver gente, cada vez mais gente caída. E onde não tem é porque a prefeitura joga lá nos depósitos sem diálogo e o cara acaba fugindo dos depósitos de pobre. Alguns preferem na rua porque tem a sorte eventual de uma ajuda esporádica aqui e acolá. Então, essa é a sequência. E Jesus deu mais um, que foi aquele que eu não sei quem é, não me interessa, mas está com fome, eu dou de comer. Está com sede, eu dou de beber. Está com frio, eu cubro. Está desabrigado, eu procuro um lugar para ele se abrigar melhor. É um refugiado, eu sou em favor do abrigo dele, colaboro para que ele seja acolhido. São aquelas pautas de Jesus em Mateus 25,
e que estão em eterna vigência. Para quem quiser saber a quem ajudar e como ajudar, a gente ajuda com dinheiro, a gente ajuda com comida, a gente ajuda com bens materiais, a gente ajuda. Isso não tem nada a ver com gasofilácio de igreja. Essa foi uma invenção, uma herança do judaísmo, da sinagoga, que virou depois uma cultura católica e acabou se tornando uma cultura protestante. Por quê? Porque o protestantismo não acabou com o sacerdotalismo. Ela só apelidou os seus sacerdotes de pastores, ou de reverendos, ou de bispos, mas continuaram a ser sacerdotes profissionais, e é uma obrigação da comunidade sustentar aquele profissional. Sem ele, ninguém se batiza, sem ele, ninguém se casa, sem ele, ninguém é enterrado, sem ele, nada, como se ele fosse igualzinho a um xamã, a um pajé, a um sacerdote pagão de qualquer outra religião. Por isso é que eu costumo dizer que o protestantismo é apenas um catolicismo que fez alguma dieta, mas a estrutura básica de muitos pensamentos continuam lá, sem falar nos sincretismos posteriores que vieram da absorção de uma quantidade enorme de crenças e que hoje a gente encontra muito especialmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais ou independentes, onde tem de tudo, menos evangelho. Você entendeu, meu querido? Um beijo para todo mundo aí em Jundiaí. Desculpem eu ter falado tão longamente, porque além de falar para você, eu também falei para um monte de gente que tem a mesma dúvida.